Olá, eu sou o professor Xavier e você está no meu canal Teodidatas. Neste primeiro semestre de 2020 eu fiquei um bom tempo sem gravar, sem postar novos vídeos. Mas agora, em razão de toda essa mobilização, na verdade desmobilização, né? Em razão de todo esse movimento e a quarentena e o confinamento, a reclusão das pessoas por conta do coronavírus, então eu aproveitei também essa mudança toda de ritmo, essa mudança de situação para me organizar para gravar e postar, retomar a gravação e a postagem de vídeos. E vou fazer isso trabalhando, aproveitando um material que eu tenho desenvolvido para a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Alameda. Então eu vou me basear mais ou menos nos roteiros das aulas desse conteúdo, que é um conteúdo de panorama da Bíblia, né? Aqui eu não vou criar uma playlist panorama da Bíblia propriamente, mas eu vou aproveitar esses vídeos em playlists que eu já tenho, né, aqui do canal, e vou também criar uma playlist nova já a partir de um próximo vídeo, uma playlist de introdução ao Antigo Testamento. Eu já tenho uma playlist de introdução ao Novo Testamento, né? E vou criar uma playlist de introdução ao Antigo Testamento. Essa playlist de introdução ao Novo Testamento ela ainda está em desenvolvimento. Eu vou aproveitar e vou retomá-la também nesse período, né? Mas agora eu vou começar com, nesse primeiro momento, com um conteúdo relacionado à palavra de Deus enquanto Cristo, Cristo enquanto a palavra viva de Deus e, consequentemente, a partir de Cristo, a Bíblia como a palavra escrita de Deus, né? Essa ideia, ou essas duas ideias juntas, elas dão inclusive o título deste vídeo, da palavra viva à palavra escrita. Na tradição protestante, nós temos o hábito de afirmar, isso está em praticamente todas as confissões de fé e todos os documentos significativos, né, da igreja protestante, da igreja evangélica, nós temos o hábito de afirmar a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, isso significa, basicamente, né, que na Bíblia está tudo aquilo a respeito do que precisamos crer, regra de fé, e também na Bíblia está tudo aquilo que devemos fazer, regra de prática. E, na verdade, nada além disso, né? Não devemos crer em nada além do que está na Bíblia e não devemos praticar nada além do que está na Bíblia. Mas se a Bíblia é a única regra de fé e prática na perspectiva protestante, na perspectiva evangélica, então é muito importante nós aprofundarmos o nosso conhecimento a respeito da Bíblia. E até mesmo mais do que isso. É muito importante nós sabermos como vamos nos aproximar da Bíblia como nossa única regra de fé e prática. O objetivo dessa série de vídeos que já existe sobre o Novo Testamento, essa que eu vou iniciar em breve sobre o Antigo Testamento, e o objetivo desses vídeos aqui em especial é não só apresentar informações a respeito das Escrituras, mas também tentar trabalhar uma forma de se aproximar das Escrituras. E esses vídeos que eu vou gravar nesse período em especial, eles vão ter esse objetivo, essa finalidade, quer dizer, considerar a maneira como devemos nos aproximar das Escrituras. Este vídeo aqui e os próximos, então, assim como os vídeos sobre o Novo Testamento, né, eles constituem um discurso sobre o discurso. Um metadiscurso, uma metanarrativa, poderíamos dizer assim. Se a Bíblia, ou melhor, se na Bíblia nós temos o discurso de Deus registrado, as palavras de Deus registradas, então aqui nós estamos fazendo um discurso sobre o discurso. E aqui vai um ponto importantíssimo que vai nortear esse vídeo, os próximos, e especialmente vai nortear o nosso estudo do Antigo Testamento que vamos iniciar em breve.
esse estudo ou esse discurso sobre o discurso tem um tom marcadamente cristocêntrico. Embora nós estejamos estudando a Bíblia ou preocupados em estudar a Bíblia como um todo, o nosso foco, o nosso objeto de estudo será a pessoa de Jesus ao longo das Escrituras, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento. Cristo será a lente através da qual nós vamos olhar o Antigo Testamento. Tá? Mas, como eu falei, o objetivo aqui, e isso que eu acabei de afirmar também, já deixa bastante claro o sentido daquela minha primeira afirmação. O nosso objetivo aqui é irmos da revelação viva, que é Cristo, à revelação escrita, que é a palavra de Deus. Né? Então, assim, o texto que nós vamos usar como base para este vídeo, para essa reflexão, é Efésios 2:20, passagem na qual Paulo nos afirma que nós, enquanto igreja, estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos quais ou de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. De que Jesus Cristo, né? Porque Jesus é a principal pedra de esquina, é a pedra angular deste fundamento dos apóstolos e dos profetas, sobre o qual nós estamos como igreja edificados. Então a ideia, recorrendo àquela figura da igreja como um edifício, essa é uma figura que é recorrente no Novo Testamento, um edifício vivo de pedras vivas, né, edificadas essas pedras, né, construídas, colocadas essas pedras edificadas, ou o edifício edificado, a igreja edificada, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aqui, fundamento dos apóstolos é uma alusão ao Novo Testamento, fundamento dos profetas é uma alusão ao Antigo Testamento. E abaixo, né, ou dando sustentação, na verdade é na esquina, né, não é abaixo, mas dando sustentação a esse edifício, dando sustentação ao próprio fundamento dos apóstolos e dos profetas, nós temos a pessoa de Jesus. Nós temos Jesus Cristo como a principal pedra angular desse edifício vivo que é a igreja. Então, só existe igreja verdadeira onde você tem o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a palavra de Deus. A igreja precisa estar edificada sobre a palavra de Deus, mas mais do que isso, essa construção em cima da palavra de Deus deve estar centrada, deve ser fundamentada, deve ser consolidada, deve receber sua coesão, sua solidez a partir da pessoa de Jesus. E aqui então, essa basicamente esse basicamente é o esquema, né, a partir do qual nós podemos vislumbrar essa ideia que vai da pessoa de Jesus para a palavra escrita, para a Bíblia, ou da palavra viva para a palavra escrita. Tá? Isso porque, quando nós pensamos em termos de palavra de Deus, em termos de revelação de Deus, em termos de manifestação de Deus, expressão de Deus, do discurso de Deus, nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho de João em especial, a afirmação de que Jesus é o Logos de Deus. Jesus como a palavra viva de Deus. E sobre isso eu já gravei um vídeo recentemente aqui. Vou deixar esse vídeo, vou deixar os outros vídeos que têm conexão com o assunto aqui na descrição. Vou deixar um esqueminha desse vídeo, também um roteiro desse vídeo aqui na descrição. Tá? Mas Jesus como o Logos de Deus significa que Jesus é o discurso de Deus, a expressão de Deus, a manifestação de Deus, a palavra de Deus, a razão ou a racionalidade de Deus. É isso que significa essa afirmação de que Jesus é o Logos de Deus, que nós encontramos lá em João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí depois, no verso 14, nós temos a afirmação do Logos, ou melhor, a afirmação da encarnação do Logos. E o Logos
se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Afirmar que Jesus é o Logos, essa afirmação se coloca na perspectiva de que Jesus é tanto a racionalidade, ou Jesus reflete tanto a racionalidade inerente a toda a criação, e nessa racionalidade, a partir dessa racionalidade, nós percebemos uma ressonância na capacidade que os seres humanos têm de descrever de forma racional também a grandeza da criação. E aí, do ponto de vista da teologia, você tem algo que se afirma aqui como revelação geral de Deus. A revelação de Deus por meio da natureza e a capacidade que os homens têm de descrever essa natureza, né? Do ponto de vista teológico, revelação geral. Do ponto de vista humano, você vai ter simplesmente as ciências humanas, desenvolvidas a partir dessa ideia. Mas mais do que isso, quando nós pensamos no ser humano, o Logos, a racionalidade de Deus, ela se expressa em termos de moralidade. E quando você pensa em Jesus agora já como o Logos encarnado, né, como um homem que viveu uma vida perfeita e irrepreensível, jamais cometeu pecado e que morreu no sacrifício vicário em nosso lugar, toda essa compreensão de Cristo como o Logos de Deus, de forma bastante específica, de forma bastante pontual, naquilo que diz respeito à racionalidade e à moralidade da humanidade, então isso faz todo o sentido. Tá? Mas então, a ideia que eu estou tentando passar nesse vídeo aqui, é que nós estamos partindo da compreensão da palavra de Deus viva, que é Cristo, para a palavra de Deus escrita. Então eu espero que já tenha ficado claro, ou que eu já tenha refrescado a nossa memória aqui a respeito de Jesus como a palavra viva de Deus. Jesus como o ponto máximo, o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história. Mas, de fato, para nós que estamos tão longe da época de Jesus, por exemplo, para nós não adiantaria muito Deus ter se revelado na pessoa de um homem, Jesus Cristo, se não tivesse ficado um registro escrito a respeito desta revelação. E aí, então, nós temos a importância, a necessidade, a relevância da palavra de Deus escrita, da Bíblia. Né? Por quê? Tudo bem que Deus se revelou na história, escolhendo um povo primeiro, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso também, né? Escolhendo primeiro um povo e depois, no seu processo de relacionamento histórico com esse povo, vindo na pessoa de Jesus Cristo, né? Mas se não tivesse ficado um registro escrito de toda esta revelação, e aí vem a ideia de inspiração, né, a partir daí, se não houvesse um registro escrito de toda esta revelação, nós não teríamos acesso a essa revelação. Claro que o acesso à revelação não depende apenas de um material escrito. O acesso à revelação depende de acesso a esse material escrito e do agir do Espírito Santo na vida de cada indivíduo, mas o material escrito ele é necessário. Então, a partir daí nós temos a compreensão, primeiro, de que Jesus é a palavra viva de Deus, mas também a Bíblia é a palavra escrita de Deus. É necessário, para que nós tenhamos acesso a Cristo de forma segura, é necessário uma revelação inspirada, uma palavra inspirada, e também uma palavra inerrante. E esses são os assuntos do próximo vídeo, a inspiração e a inerrância das Escrituras. Mas, vamos lá. Vamos só tentar entender algo aqui, desde já, no que diz respeito a esse descortinar do drama da redenção, da forma como está registrado nas Escrituras, né? Em especial, nós vamos ter um vídeo também sobre esse descortinar do drama da redenção em breve. Mas o que eu quero deixar bem claro neste momento é a ideia de que
Deus escolhe um povo e estabelece um relacionamento com esse povo. E daí nós temos aquilo que os cristãos conhecem na Bíblia como o Antigo Testamento, exatamente em razão da necessidade de que o próprio Deus, ou a segunda pessoa da Trindade, se você preferir, o Filho de Deus, viesse encarnado na forma de um homem. Então, a história de Israel ela se torna relevante, ou a história de Deus com Israel, o relacionamento de Deus com Israel se torna relevante, se torna necessário, inclusive, se nós pensarmos que todo homem tem uma etnia e que para que Deus viesse na forma de um homem, ele precisaria necessariamente nascer de um povo. Então, Deus tinha que escolher um povo. Essa escolha desse povo não foi por algo especial que esse povo tinha, mas pela soberania de Deus. E estou colocando a soberania de Deus exatamente na perspectiva de que o Filho de Deus precisaria nascer de um povo. Se nós pensarmos capítulos que trazem essa perspectiva étnica do livro de Romanos, por exemplo, que falam de forma muito forte sobre a soberania de Deus, né, e sobre a eleição, nessa perspectiva de que a eleição era algo necessário para que Cristo viesse como um homem dotado de uma etnia, isso se torna bastante interessante, essa forma de nos aproximarmos de passagens como estas, né? Então, nós temos nessa perspectiva a percepção, algo que vai se tornar bastante claro no Novo Testamento, no livro de Romanos, por exemplo, né? Mas não só em Romanos, em Gálatas, em Hebreus, nós temos a percepção de que a vantagem do judeu, a vantagem do israelita, é que ele teve acesso primeiro à revelação especial de Deus, mas que, por outro lado, o israelita, ele apenas tem valor para Deus do ponto de vista espiritual. O verdadeiro Israel é o Israel de Deus em Cristo. O verdadeiro judeu é aquele que é no interior e a circuncisão é aquela que é no coração. Paulo afirma isso no final do capítulo 2 de Romanos. E aí então, a partir dessa lógica, eu faço uma afirmação aqui, parafraseando o Karl Barth em sua introdução à teologia evangélica, que é a seguinte: a história de Israel é a história do Israel de Deus, na medida em que é a história do Israel de Cristo. Então, a história de Israel, no contexto da revelação especial de Deus, essa revelação de Deus que tem em vista a pessoa de Jesus, mas que também se relaciona necessariamente com as Escrituras, como nós vimos, ela só é relevante na medida em que Israel é um passo necessário para que a revelação de Deus se complete, se consume, né, se consume, venha a se consumar, agora me atrapalhei com a conjugação do verbo no subjuntivo, venha a se consumar na pessoa de Jesus. Então, a partir disso, nós podemos construir um argumento progressivo em favor da autoridade objetiva da Bíblia. A autoridade objetiva, sim, nós não estamos relativizando a autoridade da Bíblia, mas nós podemos construir um argumento progressivo em favor da autoridade objetiva da Bíblia, quer dizer, a partir da pessoa de Jesus. E esse argumento é o seguinte: bom, antes de construirmos o argumento progressivo, note o seguinte: note que a revelação de Deus na história é uma revelação progressiva, né? Em breve eu vou gravar um vídeo sobre esse descortinar do drama da redenção. A revelação de Deus na história é uma revelação progressiva. Ele, após o pecado da humanidade, né, após a queda em Adão e Eva, ele vai se relacionando com homens, com seres humanos. Nós temos o relacionamento com os descendentes de Adão e Eva por meio de Sete. Nós temos o relacionamento com Noé em especial. E aí nós temos o chamado de Abrão, né? Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. E aí então nesse relacionamento, a verdade de Deus vai sendo revelada de forma progressiva, a lei de Moisés, etc., né? E toda a história do povo de Israel, até que o ponto culminante dessa história, o ponto culminante desse processo de revelação de Deus na história, é Jesus. Então, se você olhar em perspectiva, você vai ter uma
uma revelação progressiva de Deus na história até a pessoa de Jesus. Para nós fundamentarmos a autoridade objetiva da Bíblia, a perspectiva, né, o ponto de vista é ao contrário. A partir de Jesus, agora, que veio como a revelação máxima, nós vamos estabelecer um argumento progressivo de autoridade das Escrituras. Tá? Então, o argumento é o seguinte. Isso aqui resume um pouco também tudo que nós já vimos até aqui neste vídeo. Jesus é a revelação máxima de Deus para nós. Para nós termos acesso a esta revelação, aprove ao próprio Deus deixar-nos um registro escrito. Então, os dois primeiros pontos. Jesus, a revelação máxima de Deus para nós, o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história, mas para que nós tivéssemos acesso a essa revelação, era necessário que nós tivéssemos um registro escrito e aprove ao próprio Deus, na sua soberania e na sua infinita sabedoria, nos deixar um registro escrito. A autoridade do Novo Testamento, note que eu estou fazendo o mesmo que Paulo fez em Efésios 2:20. Paulo, lá em Efésios 2:20, ao colocar o fundamento sobre o qual a igreja está edificada, ele começa com o Novo Testamento. Ele fala do fundamento dos apóstolos para depois falar do fundamento dos profetas. A autoridade do Novo Testamento, que registra a vida e a obra redentora do próprio Cristo e nos fornece a interpretação a respeito destes fatos, né, da vida e da obra redentora, a morte e a ressurreição, inclusive, de Jesus, essa interpretação feita pelos apóstolos. A autoridade do Novo Testamento, então, é percebida a partir da pessoa de Jesus e dos apóstolos que foram por Jesus comissionados. Tá? Então, Jesus chamou 12 apóstolos, comissionou. Temos o chamado de Paulo, né? E eu entendo que Paulo está dentro desse número de 12, inclusive. Mas temos os apóstolos, Jesus chamou os apóstolos, comissionou esses apóstolos para completarem a palavra de Deus. Então, a autoridade do Novo Testamento está na pessoa de Jesus e a partir da pessoa de Jesus, no trabalho, na obra apostólica, né, no trabalho dos apóstolos, que foram os responsáveis por deixar esse registro escrito, o registro escrito do Novo Testamento. Mas a autoridade do Antigo Testamento, então fica mais fácil estabelecer ou reconhecer a autoridade do Novo Testamento. Me parece que não existe dúvida quanto a isso. Agora, a autoridade do Antigo Testamento, ela também é percebida a partir da pessoa de Jesus. Na medida em que o relacionamento de Deus com o povo de Israel teve em vista a vinda de Cristo ao mundo para a realização da sua obra redentora e o estabelecimento do reino dos céus. Então, isso eu já trabalhei, já abordei. A própria autoridade do Antigo Testamento, ela tem em vista, né, o aprofundamento da revelação, a própria autoridade do Antigo Testamento, desculpa, talvez eu tenha falado novo. Ela tem em vista esse aprofundamento da revelação de Deus, do relacionamento de Deus com a humanidade na história e com Israel em particular, para que a vinda de Jesus se tornasse possível. E mais do que isso, se houver alguma dúvida a respeito da autoridade do Antigo Testamento, é o próprio Jesus e os apóstolos que estabelecem essa autoridade. Tá? Então vamos agora realmente verificar o testemunho de Jesus e dos apóstolos a respeito tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, ou a respeito da autoridade tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Lá em João 5,39, Jesus afirma: examinais as Escrituras, ou melhor, vocês examinam as Escrituras. Está falando para os judeus, né? Vocês examinam as Escrituras porque cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam a respeito de mim. Então Jesus está dizendo que as Escrituras, obviamente aqui, ele está trabalhando com o Antigo Testamento, as Escrituras, aquelas Escrituras nas quais os judeus buscavam a vida eterna, eles somente encontrariam essa vida eterna na pessoa de Jesus, né? Essas Escrituras, elas testemunham a respeito de Jesus. Então Jesus está deixando de forma muito clara aqui um testemunho da validade e da autoridade do Antigo Testamento, na medida em que ele testifica a respeito do próprio Cristo. Agora vamos ainda no Evangelho de João, para o capítulo 10, verso 35. Pois se a lei chamou deuses, e essa afirmação, né, está no Salmo 82, quem está sendo chamado de deuses ali são os anjos. Tá?
Não vou entrar no contexto do Salmo 82 e também não vou aqui aprofundar por que Jesus usou esse argumento para demonstrar que ele podia validamente se chamar de Filho de Deus. Mas o argumento aqui diz respeito, novamente, para o que nos interessa, diz respeito à autoridade das Escrituras, à autoridade do Antigo Testamento, em especial a autoridade do Salmo. Dos Salmos. E aqui Jesus usa uma figura de linguagem que se chama de metonímia, né? Ele chama o Salmo de lei, o que dá a entender que todo o Antigo Testamento pode ser considerado em sentido amplo como lei. Não a lei de Moisés, obviamente, né? Mas a lei nesse sentido amplo. Pois se a lei chamou deuses, no Salmo 82, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Bastaria essa afirmação parentética aqui, mas eu quis citar o versículo inteiro, né? A Escritura não pode ser anulada. Jesus está falando aqui da Escritura do Antigo Testamento, obviamente. Tá? Lá eu ia para o Sermão do Monte, mas antes vamos para o Evangelho de Lucas. Aqui, após a ressurreição, com os discípulos, né, lá naquela casa que estava com as portas fechadas, quando Jesus entrou lá, com os discípulos, Jesus afirma o seguinte: e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Lei de Moisés, profetas e salmos, aqui salmos como também por metonímia, né? Veja como os salmos eles eram utilizados de forma bastante dinâmica, né? Nessa linguagem aí típica da época do Novo Testamento. Lei de Moisés, profetas e salmos como sendo uma alusão às 3 porções da Bíblia hebraica, ou da Tanakh, ou do Antigo Testamento cristão. Então Jesus está aqui chancelando a autoridade do Antigo Testamento, na medida em que no Antigo Testamento estavam profetizadas coisas a respeito do Cristo, a respeito do Messias, que precisavam se cumprir. E especificamente o que ele está falando é a da sua morte e da sua ressurreição. Agora sim, vamos para o Evangelho de Mateus, para o Sermão do Monte. Vale a pena também, nessa retomada de gravação aqui, gravar um vídeo específico sobre o Sermão do Monte. Mas vamos lá, o argumento aqui ele fica bem claro dentro do contexto que nós já estamos trabalhando. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Isso é Mateus 5, 17 a 18. O que Jesus está dizendo aqui, no sentido de que ele não veio abrogar a lei, mas cumprir, é que, primeiro, a lei de Deus, toda a lei, ela se cumpre em Cristo. O fim da lei é Cristo. Isso é Romanos 10, 4, se eu não me engano. A finalidade da lei, a lei aponta para Cristo, né? Então, por um lado, ele veio para cumprir a lei, por outro lado, ele veio para desenvolver moralmente a lei. A lei moral que já é encontrada no Antigo Testamento, a lei moral que demonstra aí a santidade de Deus e a moralidade de Deus, a lei moral ela é desenvolvida ainda mais por Cristo, ela é ainda mais desenvolvida no Novo Testamento. E a evidência disso, o exemplo disso, no Evangelho de Mateus mesmo, no capítulo 5, quer dizer, nessa mesma passagem do Sermão do Monte, está a partir do verso 21, Mateus 5, 21 e seguintes, onde Jesus repete várias vezes essa cláusula. Ouvistes o que foi dito ao antigo, ouvistes o que foi dito aos antigos, e aí depois ele repete também, né, na sequência vem uma outra cláusula. Eu, porém, vos digo. Então ele vai falar tanto da lei quanto da tradição, mas o que importa aqui é a lei, né, a lei de Moisés, a moralidade contida na lei. Jesus vai aprofundar ainda essa moralidade. Tá? Aí uma passagem paralela, né, uma passagem que tem uma ideia similar, mas agora não falando mais da antiga aliança, né, falando das palavras de Jesus e Jesus colocando as suas palavras em pé de igualdade com o Antigo Testamento, porque se
nada vai deixar de se cumprir das Escrituras, se a lei não vai passar, né, se Jesus não veio para abrogar a lei. Então Jesus vai falar também em Mateus 24:35 que as palavras dele não passarão. Assim como o Antigo Testamento não passa, as palavras de Jesus não passam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. Depois, em João 6:63, estabelecendo aí a precedência, né, a relevância das suas próprias palavras para que nós tenhamos a vida eterna, Jesus afirma: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então Jesus está dizendo que as suas próprias palavras são palavras espirituais, são dadas pelo próprio Espírito de Deus. Nós precisamos do Espírito de Deus para termos compreensão dessa palavra também. Mas as palavras de Jesus, além de serem espirituais, são vida. Tá? Aí vamos para os apóstolos, né? Só para eles estabelecerem também, a partir da autoridade que eles mesmos receberam de Jesus. Então, nas palavras de Jesus, ficou bem fácil de ver a autoridade tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Tá? Mas vamos para os apóstolos, para o testemunho dos apóstolos, né? 2 Pedro 3,16, em 2 Pedro 3,16, Paulo ele afirma que as palavras de Paulo são escritura. Né? Ele diz que os inconstantes e os indoutos, né, eles distorcem as palavras de Paulo, assim como eles fazem também com as demais escrituras. Então aqui Pedro coloca as palavras de Paulo em pé de igualdade com as Escrituras. Isso aqui é relevante, inclusive, para a consideração do próprio ministério apostólico de Paulo, mas é uma forma que nós temos de encontrar uma chancela no Novo Testamento, a partir de palavras dos apóstolos, para o próprio Novo Testamento. E o mesmo Paulo faz em 1 Timóteo 5,18. Ele afirma, ele está tratando lá da possibilidade de que os ministros do Evangelho, né, as pessoas que pregam o Evangelho, que vivem de pregar e ministrar a palavra, possam também ser remunerados pela igreja por conta disso. Né? Ao fazer isso, ele usa o Antigo Testamento, ele usa Deuteronômio 25:4 e usa palavras de Jesus, lá em Lucas 10:7, e as coloca em pé de igualdade. Ele diz assim: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, isso é Deuteronômio 25:4, mas ele ainda acrescenta, e digno é o obreiro do seu salário. Palavras de Jesus em Lucas 10:7. Então aqui Paulo, um fariseu de formação, né, um ex-fariseu, que tem um zelo muito grande pela Escritura, pela palavra de Deus, ele coloca as palavras de Jesus no Evangelho de Lucas em pé de igualdade com Deuteronômio, com a lei de Moisés. Então, aqui nós temos esse testemunho de Jesus e dos apóstolos a respeito da autoridade objetiva das Escrituras, a respeito da autoridade objetiva do Antigo e do Novo Testamento. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que ela tenha sido tanto instrutiva quanto edificante. Se foi esse o caso, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os seus amigos, com seus irmãos em Cristo. Se inscreva no canal, né? Vamos aproveitar esse tempo de quarentena aí para estudar a palavra de Deus junto, né? E também deixe o seu comentário, isso é muito importante. No próximo vídeo, então, nós vamos trabalhar a ideia as ideias de inspiração e inerrância das Escrituras, que têm relação direta com esse conteúdo aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe e até lá.